Sob a aparente tranquilidade das paisagens selvagens da Terra, uma guerra silenciosa está sendo travada. Nos tranquilos pântanos, a água reflete o céu, ocultando formas verde escuras que aguardam sob a superfície. No chão da floresta, a serapilheira esconde olhos que nunca piscam. Nas areias do deserto, montes e depressões ocultam intenções mortais. A natureza selvagem pertence aos predadores que a perseguem. O paciente assassino da natureza, a imobilidade é uma arma. Imóvel, invisível, o predador mede o mundo. Cada vibração, cada movimento sutil, cada batida do coração da presa é registrada, armazenado. Eles agiram com velocidade explosiva. Do ataque furtivo de um jacaré do pântano, ao delicado estalo de um louva-a-Deus, do cofre secreto de uma aranha alçapão, diante do ataque repentino de uma víbora caveira, a energia é conservada até que chegue o momento perfeito. Então, num instante, a violência irrompe. Esses caçadores não perseguem, eles esperam. A surpresa é a sua arma mais letal. Em todos os continentes e habitats, os caçadores mais silenciosos são os mais mortais. Este é o mundo oculto de predadores mortais que espreitam nas sombras. Começamos no Novo Mundo, América do Norte. Sob as águas tranquilas dos pântanos do Sul, uma sombra aguarda. A superfície brilha à luz do sol, juncos refletores e raízes de cipreste. Abaixo, o jacaré americano, Alligator mississippiensis, flutua quase invisivelmente. Apenas um vislumbre tênue de seus olhos e narinas rompe o espelho da água. Algas verdes se agarram à sua concha. Seu corpo é ancestral, uma relíquia viva do período Cretáceo. Cada escama é uma obra-prima do design, resistente, com encaixe perfeito e ideal para descrição. Sua mandíbula, poderosa além da imaginação, está pronta. Uma pressão capaz de esmagar ossos, porém perfeitamente controlada. O jacaré espera. Minutos se passam. Depois, 1 hora. Sua presa permanece alheia. Uma garça caminha graciosamente. As patas tremendo na água rasa, o olhar atento à procura de peixes. O jacaré se move imperceptivelmente, balançando o rabo o suficiente para manter o equilíbrio. A água ondula ao redor do seu focinho. A garça dá mais um passo em direção à presa. O ataque é repentino, explosivo, um lampejo de dentes e músculos. A garça se debate, suas asas espalhando a luz. Um respingo, depois silêncio. O jacaré mergulha, arrastando sua presa para as sombras. As escamas roçam na lama. A vida da garça termina, mas o pântano prospera. Seu corpo alimenta peixes, tartarugas e aves necrófagas. Cada ataque é tanto uma caçada quanto uma contribuição, um pulso de energia que circula pelo ecossistema. Pequenos peixes se espalham entre as raízes submersas. Os sapos permanecem imóveis. Até a menor ondulação poderia atrair a atenção do jacaré. A criatura se aproxima ainda mais, com as narinas mal acima da superfície da água. Seus olhos, dourados com pintas pretas, observam cada movimento. Um cervo jovem se aproxima da margem. Seus cascos batem suavemente na lama úmida. A água distorce seu reflexo. O jacaré permanece imóvel. O cervo se abaixa para beber. O jacaré ataca. A água jorra. O cervo está agitado. A lama está agitada. Grampo odontológico. A margem do rio volta a ficar silenciosa, exceto pelos ecos de respingos e lutas. O jacaré se debate, arrastando sua presa para águas mais profundas. No entanto, nem todas as caçadas são bem-sucedidas. Pássaros levantam voo antes do ataque. Peixes fogem rapidamente. Refeições perdidas significam horas de paciência. A energia deve ser conservada. No calor do meio-dia, o jacaré sobe parcialmente em um tronco aquecido pelo sol. Suas escamas brilham. Sua cauda balança preguiçosamente. O sol aquece seu corpo escuro, auxiliando na digestão. Suas entranhas se agitam lentamente. As horas passam como água sobre as raízes. É uma vida de sangue frio, marcada pelos ritmos do sol e da sombra. Ao cair da noite, o pântano se transforma. As sombras se alongam pelo pântano, estendendo-se como dedos escuros sobre a superfície da água enquanto o calor do dia finalmente diminui. Um rugido profundo ecoa entre os juncos. O cortejo começou. Um jacaré macho ergue sua cabeça blindada, a garganta se expandindo enquanto brama. O som ecoa pelo pântano como um trovão distante.
A água ao redor deles treme, formando círculos que se expandem lentamente. Na quietude, uma fêmea responde. Sua resposta é mais suave. Seu mugido é ao mesmo tempo um aviso e um convite. Sinaliza aos machos rivais para que se mantenham afastados. Ao mesmo tempo, ele convida qualquer mulher que esteja ouvindo a se aproximar. Sob o musgo espanhol e as raízes de cipreste, a força é medida não apenas pelo combate, mas também pela ressonância. O quão longe um chamado pode viajar, o quão profundamente ele pode agitar a água. O pântano responde com ondulações. Em breve, a tarefa de nidificação começa. A mulher se move com uma delicadeza surpreendente. Ela junta juncos, ervas e torrões de lama, formando um monte alto o suficiente para conter a maré crescente. Com suas enormes mandíbulas, ela coloca delicadamente cada punhado, moldando o ninho em forma de cúpula. Dentro dessa câmara quente e propícia à decomposição, ela põe seus ovos. Esferas pálidas e frágeis permanecem escondidas sob camadas de vegetação. O monte irradia calor, isolando o ninho do frio da noite e de olhares curiosos. Semanas se passam. A mãe espera por perto, vigilante e incansável. Dentro dos ovos, pequenos jacarés crescem, enroscados como versões em miniatura dos gigantes que os guardam. Então, numa manhã úmida, trinados tênues filtraram-se pelo monte. O som é inconfundível. Ela os ouve. Ergue-se, separa a camada superior com o focinho e descobre o ninho com delicadeza de especialista. Os filhotes emergem, com os olhos brilhando e a plumagem salpicada de faixas amarelas. Seus gritos imploram por ajuda. Ela pega alguns delicadamente com a mandíbula. Uma a uma, ela as conduz até as águas rasas. Outras correm ao seu lado, chapinhando com seus membros minúsculos enquanto seguem sua sombra para o mundo exterior. Sob o amplo dossel do pântano, em meio a libélulas e pólen à deriva, uma nova geração inicia sua jornada. Está protegido por enquanto. Mas em breve os jovens terão que se virar sozinhos. Durante a primavera e o verão, a alimentação se intensifica. Os meses quentes trazem abundância. Peixes fervilhando nos canais, tartarugas tomando sol ao alcance, pássaros se aventurando perto demais da água. O jacaré caça incansavelmente, mas com cautela. O inverno traz consigo um ritmo diferente. O frio penetra nos ossos, na água e na lama. O jacaré refugia-se em suas tocas escavadas na margem. Entra em estado de torpor. Sua respiração fica mais lenta e seus batimentos cardíacos diminuem. Permanece quase imóvel por semanas. Mesmo que parte do pântano esteja coberta por gelo na superfície, o jacaré sobrevive sob ele. Os processos metabólicos diminuem a velocidade até quase pararem. Meses de paciência, até o calor voltar. Os filhotes crescem sob o olhar atento de suas mães. Os adultos patrulham territórios marcados pelo cheiro e pelas sutis marcas de suas garras na lama. Hierarquias sociais existem. Os machos maiores dominam os melhores locais para banhos de sol, os territórios de caça mais seletos e as margens mais altas dos rios para nidificação. Os conflitos são breves, mas brutais, com dentes à mostra e rabos chicoteando. A caça continua sendo uma constante. Aves e mamíferos são suas presas mais visíveis, mas o jacaré-açu também é necrófago. Ele captura carcaças flutuantes. Suas mandíbulas as esmagam, rolam e consomem. Músculos e ossos alimentam a vida sob a superfície. Peixes pequenos, invertebrados e até mesmo micro-organismos se beneficiam. Ao meio-dia, raios de sol pontilham o pântano. Jacarés deslizam silenciosamente por baixo, malcriando ondulações. O mundo acima está repleto de insetos cantando, sapos coachando e o ocasional respingo de um peixe saltando. Aqui, predominam os sentidos de um jacaré. A visão é nítida em condições de pouca luz. Os ouvidos são sensíveis às vibrações mais sutis. As papilas gustativas detectam sinais químicos na água. Mesmo em quase completa escuridão, ele permanece consciente. Ao cair da noite, a neblina envolve a água. O jacaré se move lentamente pelos canais.
Ocasionalmente, os chilreios de seus filhotes ecoam entre as raízes emaranhadas dos ciprestes. O predador descansa intermitentemente, flutuando, com os olhos acima da superfície da água. O pântano fervilha de vida, morte e sobrevivência. Neste mundo sombrio, o jacaré reina sem pressa, a quilômetros de distância, através dos oceanos, o velho mundo, sob a luz suave e filtrada de uma manhã de verão no leste asiático. Reina uma sensação de calma. Nas densas florestas de bambu do leste da China, nos tranquilos limites dos arrozais coreanos, nos jardins sombreados perto dos antigos templos japoneses, uma sombra espreita entre os caules verdes e as folhas encaracoladas, o louva-a-Deus chinês Tenodera sinensis é um predador de emboscada que aperfeiçoou suas habilidades ao longo de séculos de ciclos de monções e mudanças de estação. Sua cabeça triangular gira com uma precisão surpreendente e seus olhos compostos procuram o menor sinal de vida. As antenas se contraem, pernas em espiral. Seu corpo alongado, com tons de verde e bege, se camufla perfeitamente entre os juncos, o bambu e os arbustos do final do verão. Uma borboleta passa voando, espalhando a luz do sol em lampejos fugazes de cor. O louva-a-Deus inclina a cabeça, lenta e deliberadamente. Os olhos compostos estreitam o foco. As patas dianteiras da ave de rapina se erguem, pontiagudas e prontas para atacar. Os músculos se tensionam como arcos armados. Num instante, em meros 50 milissegundos, as patas dianteiras se fecham com um estalo. Os ganchos perfuram as delicadas asas. A borboleta bate as asas violentamente, mas a garra é implacável. O louva-a-Deus ajusta sua pegada, abrindo as mandíbulas com uma calma mecânica. Mordida após mordida, o bater de asas se dissipa até o silêncio. Sua vida diária segue um ritmo de paciência e precisão. Por horas, o louva-a-Deus permanece imóvel, com os membros cuidadosamente dobrados junto ao corpo. Ocasionalmente ele balança, imitando o suave movimento do bambu ao vento. O ato de se arrumar interrompe o estado de vigília. Antenas retraídas através de minúsculas mandíbulas. Limpe as patas dianteiras para o próximo golpe. Gafanhotos nos arrozais, aranhas errantes e moscas desavisadas são vítimas do ataque. Todos sucumbem ao mesmo golpe rápido. As larvas eclodem de otecas espumosas que se fixam em caules e galhos durante as geadas de inverno. Quando as florestas temperadas da China e da Coreia aquecem no início da primavera, a camada externa racha. Uma fêmea maior aguarda no topo de um caule de bambu. O macho se aproxima com extrema cautela, suas antenas vasculhando o ar em busca de sinais de fome ou agitação. Se a sorte e o momento forem favoráveis, ele monta a fêmea e a cópula começa. Mas a fome muda rapidamente a situação. Se a fêmea pressentir uma oportunidade, ou será que simplesmente requer proteína? As patas dianteiras estendem-se com força. O macho é devorado até mesmo durante o acasalamento. É brutal, mas completamente natural. Os ciclos sazonais moldam a vida em grande escala. Quando as populações de insetos aumentam no final da primavera, a fêmea secreta sua ooteca espumosa, revestindo centenas de ovos com uma camada protetora. Endurece rapidamente em ar úmido, agarrando-se ao bambu, galhos de salgueiro ou os caules dos arbustos floridos nos pátios dos templos. Lá dentro, os ovos resistem às chuvas de monção, aos ventos com força de furacão e à calma seca e dourada do outono. Com a chegada da primavera e o calor que permeia o ar, a vida desperta. As ninfas emergem da casca e se dispersam entre a folhagem, iniciando o mesmo ritmo ancestral. O mundo ao redor deles está cheio de perigos. Pássaros pairam sobre o bambu, atentos a qualquer movimento. Lagartos correm ao longo dos muros de pedra dos jardins. Rãs espreitam entre os arrozais. Até mesmo as aranhas, em suas teias de seda, representam uma ameaça silenciosa. O louva-a-Deus sobrevive graças à sua vigilância. Congelar, perceber, decidir. Sua camuflagem é uma armadura, sua quietude é um escudo. Turno errado, um equilíbrio inadequado, uma sombra projetada no pior momento possível. Tudo isso pode significar a morte. Em florestas de bambu, os louva-a-Deus alinham seus corpos com os talos verticais. Nos arrozais coreanos, eles se empoleiram nas bordas das folhas largas, esperando que os gafanhotos saltem.
Nos arbustos dos jardins japoneses, eles se agacham perto das flores, à espera dos polinizadores. Cada louva-a-Deus interpreta o ambiente ao seu redor. Anglo-saxões, luz, movimento. Seus sentidos são extremamente apurados. Seus olhos detectam as mínimas mudanças de contraste. Suas antenas percebem sutis variações químicas no ar. Suas pernas captam vibrações do galho abaixo delas. O leve bater de uma aranha se aproximando, o peso leve de um besouro rastejando por perto. O louva-a-Deus reage instantaneamente. Eles chutam com as patas dianteiras. As mandíbulas se alimentam. Durante todo o verão e até o outono, os adultos se movem entre a folhagem ensolarada e as sombras frescas, caçando com precisão implacável. Eles deslizam ao longo de galhos altos ou se camuflam entre arbustos baixos, sempre aproveitando o nicho que seu habitat oferece. Então chega o inverno. Os adultos morrem quando as temperaturas caem, restando apenas as ootecas. A vida encontra refúgio na ooteca, protegida até que o calor retorne. O ciclo recomeça. Os ovos eclodem, as ninfas se dispersam, os juvenis caçam e fogem. Os adultos perseguem, se alimentam e se reproduzem. Cada geração enfrenta o mesmo calvário de perigo e fome. Entretanto, bem a oeste, ali se encontra a terra mágica da África. E ali, outro predador espreita nas sombras. Ao longo dos rios sinuosos da África, onde o sol queima a savana, os juncos balançam no calor lânguido. Uma sombra desliza sob a água. Suas escamas brilham com tons de oliva e bronze, salpicado de lama e algas marinhas. O crocodilo do Nilo, crocodilos nilóticos, permanece imóvel, quase invisível, um fantasma de músculos e instinto. Apenas um vislumbre de seus olhos e narinas acima da superfície denuncia sua presença. O rio serpenteia e os juncos tremem na brisa suave. Contudo, nada consegue esgotar a paciência desse predador. Sua cauda se curva para baixo, longa e poderosa, como uma mola prestes a se desenrolar. Dentes cônicos, letais em sua mordida, aguardam silenciosamente atrás de suas mandíbulas fechadas. Este é o golpe mortal aperfeiçoado ao longo de milhões de anos. O crocodilo não persegue. Ele espera. Cada movimento anterior é medido. Cada onda é escaneada. Nesse paciente predador, sobrevivência e fome estão intrinsecamente ligadas. Do outro lado da margem escaldante, uma manada de zebras se aproxima. A poeira se levanta com o barulho de seus cascos. Suas pernas tremem, tomadas pela sede. Elas se abaixam para beber, alheias aos olhares que as seguem com as narinas dilatadas. O crocodilo se mexe levemente, o tempo desacelera. A manada bebe, a cauda chicoteia uma vez. Então, 2 vezes. Sem aviso prévio, a água explode. As zebras se dispersam, seus cascos raspando a lama e a água. O crocodilo se agarra a uma pata traseira, contorcendo-se, girando, executando a manobra arriscada com precisão mecânica. A água se transforma em espuma. A zebra, lutando para se libertar, é arrastada para debaixo d'água. Mas nem todas as caçadas são bem-sucedidas. As gazelas saltam para longe. Os impalas levantam suas caudas e desaparecem. Crocodilos jovens testam a água com mordiscadas tímidas em rãs e peixes. O rio fervilha de vida, e o predador se adapta. Os peixes se escondem sob os galhos flutuantes. Os pássaros hesitam na margem. Um hipopótamo boceja ao longe. A estação seca reúne os animais. Os poços de água diminuem. Crocodilos convergem, seus corpos escorregadios e suas mandíbulas prontas para atacar. Quando um búfalo cai, uma frenética caçada se inicia. Dezenas de criaturas blindadas se empurram e se debatem, seus dentes se travando, tentando abocanhar a presa. Os peixinhos se movem rapidamente em meio ao caos, bicando os restos mortais. Os machos dominantes defendem as melhores posições, impondo seu tamanho e força com lutas breves e brutais. A nidificação começa nos meses mais frios. As fêmeas escavam montes de lama e vegetação ao longo das margens, escolhendo cuidadosamente a elevação para evitar inundações e a incidência direta da luz solar. Os ovos são enterrados em grupos de 60 a 90. Cada um deles é liso e pálido. As mães patrulham incansavelmente. Os olhos brilham acima do ninho. As mandíbulas se fecham com um estalo ao avistarem lagartos monitores, mangustos ou pássaros. Os filhotes piam debaixo da terra. Um a um, eles emergem.
A mãe os empurra em direção à água. A caça continua sendo o ritual diário. Os crocodilos flutuam em redemoinhos rasos, com apenas as narinas e os olhos acima da água. Exploração. Percepção. O crocodilo do Nilo é um predador de emboscada, mas também um estrategista. Ele observa as marés, a correnteza do rio e o movimento de suas presas. Ao entardecer, seus olhos brilham com um leve tom âmbar na superfície da água. A caçada crepuscular começa. Peixes ondulam na superfície. Rãs coacham. Um solitário antílope aquático se inclina perto da margem. A cauda se enrola. A greve é repentina. A água explode em ondas de choque. O silêncio retorna. Entre os adultos surge o comportamento cooperativo. Os grupos caçam quando a presa é grande. Búfalos, gnus ou elefantes jovens testam a força dessa aliança. Vários crocodilos atacam simultaneamente. A coordenação é instintiva. Os jovens observam, aprendem e depois aperfeiçoam sua própria técnica. Os crocodilos migram ao longo dos sistemas fluviais, seguindo as migrações dos gnus, as cheias sazonais e a desova dos peixes. Seus territórios mudam com os níveis da água. Os machos dominantes patrulham trechos das margens dos rios, demarcando seus limites. Os juvenis percorrem os canais em busca de áreas de alimentação, sem precisar vocalizar para serem chamados. Apesar de sua força e paciência, as ameaças persistem. Os humanos invadem seu território. Barcos se aventuram por ali, redes caem em armadilhas e caçadores furtivos buscam suas peles. Mesmo assim, em rios remotos, os crocodilos sobrevivem. A cada ano, eles emergem da hibernação, tomam sol, caçam e se reproduzem. A vida continua, implacável, paciente. A noite cai. O rio reflete o céu escuro, interrompido apenas pela luz das estrelas e relâmpagos distantes. Olhos brilham, músculos se tensionam sob a superfície. O crocodilo flutua, silencioso. Seu pulso espelha o rio, lento, deliberado, expectante, atacando, alimentando-se, moldando a vida e a morte. Em toda a África, os rios estão repletos de crocodilos. A água lambe as margens, os pássaros cantam, os peixes nadam em círculos. Cada batida ecoa, alimentando predadores e presas, sustentando o ecossistema. Cada dia é uma sequência de observação, sincronização e precisão. Cada estação traz migração, nascimento e sobrevivência. O crocodilo do Nilo espera, ataca, sobrevive, ensina e recicla energia em todo o seu mundo. Ao sudeste, através dos oceanos, outro continente se estende. Oceânia. Aqui outro predador está à solta, sob a copa de eucaliptos e acácias no sudeste da Austrália. Um segredo aguarda. A luz do sol filtra-se através das folhas superiores, espalhados pelo chão com padrões variáveis de ouro e verde. Contudo, aqui, nesta terra fria e escura, reina o silêncio. A aranha-teia de funil australiana se esconde em sua toca vertical, um cilindro de seda e terra, coroado por uma porta circular. Pedras, folhas e grãos de terra estão intrincadamente entrelaçados na seda, ocultando perfeitamente a entrada. Para um observador desatento, não passa de mais um pedaço de solo florestal. No entanto, por trás dessa alçapão, um predador aguarda. A aranha repousa bem na soleira da porta. Suas patas pressionam a terra, seus finos pelos sensoriais alertas às menores vibrações. Cada passo acima, cada sussurro do vento entre as folhas é transmitido pelo solo. O instinto desperta. Uma formiga corre perto da entrada. Um besouro se aventura por entre uma raiz. Vibrações se propagam pela toca. Músculos se tensionam. A alçapão se abre. Uma sombra se projeta para fora. Presas se fecham sobre o inseto desavisado. Num instante, a presa é arrastada para a escuridão, escondida da vista. Eles podem ficar dias sem comer. A aranha permanece imóvel, pressentindo o menor tremor no céu. Quando sua presa chega, sua velocidade é explosiva. Uma súbita explosão de energia quebra a calma. A emboscada é precisa. A presa jamais a vê chegar. Até mesmo insetos maiores são capturados. Eles são conduzidos por um túnel forrado de seda até uma sala de jantar privativa. A alçapão é ao mesmo tempo armadura e arma. Pássaros, lagartos e aranhas predadoras maiores rondam o local, alheios ao caçador oculto. Dobradiças de seda permitem o fechamento instantâneo, fechando a porta com um sussurro quase imperceptível.
Ocasionalmente, formigas, rãs ou pequenos mamíferos errantes remexem o solo. No entanto, a aranha-alçapão permanece impenetrável. Aranhas machos são andarilhas. Durante grande parte de suas vidas, elas vagam pela serapilheira. Seus corpos achatados deslizando pelo chão da floresta, pernas estendidas em busca de vibrações femininas. Cada jornada é repleta de perigos. Pássaros, vespas parasitas e aranhas rivais patrulham esses terrenos. Muitos machos morrem antes de encontrar uma parceira. Os machos que têm sucesso aproximam-se cautelosamente da toca da fêmea. Após o acasalamento, os machos geralmente morrem ou são devorados. As fêmeas permanecem, aguardando a próxima vibração que sinaliza uma oportunidade. As tocas podem durar décadas. Algumas duram 20 anos ou mais, sendo continuamente reparadas e reforçadas. O solo se transforma, as raízes crescem, as folhas caem, mas a aranha mantém sua entrada, adaptando sua seda e o solo ao ambiente da floresta. A estabilidade é crucial. A continuidade geracional depende de habitats seguros e intocados. Se o solo da floresta for perturbado, redes inteiras de tocas desmoronam. A vida cotidiana se desenrola em silêncio. Quando não está caçando, a aranha repousa com as patas pressionadas contra as paredes do túnel, atenta a qualquer movimento na superfície. Ocasionalmente, ela cava mais fundo para regular a umidade ou a temperatura. As condições do solo determinam sua atividade. Calor extremo ou seca induzem um período prolongado de dormência. Mesmo na quietude, a consciência é absoluta. Cada pulso, cada vibração contém informações sobre alimentos, ameaças ou oportunidades. As vibrações alertam a aranha sobre a presença de insetos se movendo entre as folhas, detritos caídos ou o solo. O ataque é instantâneo. As patas se impulsionam para a frente, as presas penetram e o veneno imobiliza a presa. A vítima é arrastada de volta para a toca e consumida em segurança, longe de seus concorrentes. Até mesmo as maiores presas são subjugadas sem esforço. O microhabitat da aranha determina sua existência. As tocas geralmente ficam perto de áreas com atividade de insetos, sob pedras ou ao lado de troncos em decomposição. A localização é crucial. No entanto, a posição por si só não basta. O momento certo e a velocidade de reação são igualmente essenciais. Um golpe mal calculado ou uma porta que é levantada tarde demais permite que a presa escape. As fêmeas se reproduzem depositando otecas, cápsulas de ovos cuidadosamente colocadas dentro da toca. Os ovos permanecem protegidos por seda e eclodem em sincronia com a abundância sazonal de insetos. As ninfas são réplicas em miniatura, vulneráveis, mas impulsionadas pelo instinto de cavar e caçar. Muitos sucumbem a formigas, pássaros ou aranhas maiores. A sobrevivência seleciona os mais pacientes, precisos e resilientes, perpetuando assim a linhagem. A estabilidade ambiental é fundamental. Perturbações florestais ou atividades humanas podem destruir redes inteiras de tocas. Em habitats intactos, as gerações persistem, unidas pelo mesmo solo e vegetação. Sua presença silenciosa sustenta um microcosmo de predação, ciclagem de nutrientes e equilíbrio do ecossistema. Nos momentos de silêncio, a aranha escuta, uma leve vibração percorre a terra, o instinto desperta. Os músculos se tensionam, a alçapão se abre. Num único movimento, ela se abre, as presas cravam-se, a presa é capturada. A escuridão engole o prêmio, a alçapão se fecha com um estrondo. O silêncio retorna. O solo da floresta recupera sua calma enganosa. Cada dia é um jogo de espera. Cada estação é um ciclo de sobrevivência. Cada geração reflete o poder da paciência e da predação. Não muito longe dali, um predador semelhante reina nas águas. Rios, mares. Não é afetado pela salinidade, onde os rios encontram o mar, onde os estuários cintilam sob o sol tropical. Aguarde em silêncio. O crocodilo de água salgada, crocodilos porosos, desliza sob a superfície da água. Suas escamas brilham em tons de bronze e oliva, uma armadura projetada para resistir a golpes e mordidas. Seus olhos e narinas se projetam da superfície como torres de vigia. Todos os músculos estão tensos. As correntes ondulam pelo estuário. Os peixes se dispersam sem perceber. Os caranguejos correm ao longo das raízes dos manguezais.
Um búfalo d'água se aproxima, seus cascos revolvendo a lama. O crocodilo sente cada vibração. As mínimas mudanças na pressão da água enviam sinais para receptores hipersensíveis em suas mandíbulas. Ele sabe o tamanho, a velocidade e a distância de cada presa. A paciência é a arma deles. Permanece imóvel, camuflando-se entre a vegetação flutuante e as ondulações iluminadas pelo sol. Então, o momento chega. Os músculos de sua cauda vibram, uma aceleração explosiva impulsiona o crocodilo para a frente. A água irrompe. Suas enormes mandíbulas se fecham sobre o flanco do búfalo. A transformação mortal começa, dilacerando carne e osso. A água está agitada, redemoinhos de lama, os gritos rasgam o ar úmido. Outros crocodilos próximos percebem a oportunidade. Eles atacam a presa, dilacerando os restos com suas mandíbulas. Peixes se juntam à briga, alimentando-se dos pedaços de carne. Os crocodilos de água salgada são predadores generalistas. Os juvenis se alimentam principalmente de peixes, crustáceos e pequenos mamíferos. Os adultos enfrentam tubarões, javalis e, ocasionalmente, humanos desavisados. Um tubarão atravessa a foz do estuário. O crocodilo percebe a sutil mudança de pressão. Ele ataca, fechando suas mandíbulas em torno das nadadeiras do tubarão. O movimento brusco da cauda e os espasmos criam um turbilhão de destruição. O momento é tudo. Uma vez presa, a presa não consegue escapar. Sua rotina diária é ao mesmo tempo implacável e metódica. Os crocodilos tomam sol para regular a temperatura corporal, submergindo-se na água para digerir lentamente os alimentos. Patrulham seus territórios com olhares imponentes, o corpo baixo e as narinas projetando-se acima da superfície da água. Desafiam seus rivais com rosnados graves, cujos ecos reverberam por metros na água parada. Os conflitos raramente escalam para combates letais. A intimidação já basta. Seus olhos estão constantemente atentos, observando tanto as presas quanto as ameaças em potencial. O estuário serve como corredor e área de caça. Os manguezais oferecem abrigo, os bancos de areia, um local ensolarado para tomar sol. Crocodilos flutuam silenciosamente sob a luz da lua à procura de presas noturnas. Passagem de cardumes de peixes, os pássaros pousam sem perceber. Nem mesmo a maré mais forte consegue quebrar sua paciência. Os adultos são levados pelas correntes através dos arquipélagos, dispersando-se mar adentro por centenas de quilômetros. Os crocodilos de água salgada são navegadores excepcionais, guiados por sinais químicos, correntes e gradientes de temperatura. Algumas espécies viajam entre a foz de rios e os recifes costeiros. Elas seguem o rastro da presa ou o cheiro distante de um parceiro. As chuvas de monção chegam, açoitando a paisagem, inundando as margens dos rios, interrompendo o ritmo da vida. Chegou a hora. Uma fêmea emerge, seus membros poderosos abrindo caminho através da terra macia. Ela escolhe um barranco alto, a salvo da subida das águas, e começa a cavar. Suas garras raspam a areia e a lama, formando um monte. Cada movimento é deliberado, preciso. A cada pá, ela esconde o precioso futuro que ali reside. Entre 60 e 90 ovos de casca mole, perolados e frágeis, jazem na cavidade, ocultos sob camadas de areia. Ela os cobre cuidadosamente, escondendo sua presença de olhares curiosos. Chacais, lagartos monitores, aves de rapina, todos eles representam ameaças. A vigilância é constante. Patrulha o monte, agitando a água se alguma ameaça se aproxima, mostrando os dentes em sinal de aviso. Até a menor perturbação provoca um sibilo, um estalo de alerta, uma promessa de proteção. Os dias se transformam em semanas. A chuva cai torrencialmente e o rio sobe, mas a mãe permanece. Seu corpo protege o monte. Ela muda de posição, rearranja a areia, garantindo que o delicado ninho permaneça seguro, aquecido e úmido. O mundo é um perigo constante. A noite cai. As primeiras rachaduras aparecem nas cascas, pequenas fissuras ao longo das bordas. Os filhotes se contorcem, seus corpos escorregadios e trêmulos. Eles respondem aos chamados baixos e guturais da mãe. Um a um, eles se libertam, deslizando para o mundo exterior.
A viagem é perigosa. Olhinhos minúsculos piscam ao luar, tateando a areia molhada. Predadores espreitam, garças, lagartos monitores e até mesmo seus próprios irmãos. Só os mais rápidos e sortudos sobrevivem. A água cintila à frente, um rastro prateado refletindo a lua. A mãe os guia, empurrando-os suavemente e vocalizando. Isto é, até que cada um alcance a relativa segurança do rio. Eles se dispersam com urgência instintiva, impulsionados pela fome, pelo medo e pela necessidade de explorar. As correntes os arrastam, levando alguns rio abaixo, enquanto outros se agarram à margem. A mãe observa das sombras. Ao amanhecer, as margens do rio voltam a silenciar. Os ovos desapareceram. Os filhotes se dispersaram e a mãe retorna às profundezas escuras. Contudo, sua vigilância permanece. Ela voltará para patrulhar, caçar e se reproduzir mais uma vez. A vida se repete incessantemente ao longo dessas vias navegáveis. Os jovens são extraordinariamente adaptáveis. Eles se agarram às raízes dos manguezais onde encontram refúgio, caçando pequenos peixes e crustáceos. Com olhos arregalados e fixos, aguardam qualquer movimento nas águas rasas. Suas minúsculas pinças se contraem. Eles atacam rapidamente e recuam antes que seus competidores maiores possam reagir. O predador estuarino não é apenas um predador, mas também um engenheiro de ecossistemas. Os nutrientes provenientes das barragens são redistribuídos pela água. Os cadáveres servem de alimento para peixes, pássaros e animais necrófagos. Os crocodilos podem remover árvores caídas e vegetação, alterando canais e bancos de areia. Seus padrões de alimentação e patrulhamento influenciam a distribuição tanto de suas presas quanto de seus competidores, mantendo o equilíbrio no ecossistema estuarino. Ao cair da noite, o rio ganha vida com novos desafios. As correntes mudam, as marés sobem e o plâncton bioluminescente pulsa nas águas rasas. Crocodilos deslizam pela escuridão, percebendo ondulações imperceptíveis a outros olhos. Eles caçam peixes noturnos, caranguejos e até aves marinhas que se alimentam nas águas brilhantes. Reina o silêncio, interrompido apenas por respingos e pelos chamados ocasionais dos machos durante a época de acasalamento. Os encontros sociais são pouco frequentes, mas importantes. Os machos dominantes estabelecem territórios ao longo das melhores áreas do estuário. Cantos de corte vibram na água. As fêmeas respondem com gestos sutis e movimentos sincronizados que indicam sua prontidão para acasalar. A fertilização ocorre silenciosamente sob a superfície. Os filhotes herdam os instintos, as correntes os levam para áreas de alimentação e o ciclo se repete. Apesar de seu tamanho e ferocidade, os humanos continuam sendo a única ameaça constante. Barcos perturbam as águas patrulhadas, redes os enredam. A pressão da pesca dizima as espécies de presa. No entanto, em estuários remotos, os crocodilos sobrevivem. Sua longevidade permite que testemunhem décadas de mudanças. Os adultos chegam a medir até 7 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. As chuvas fazem os rios transbordarem. Os movimentos das presas mudam, os crocodilos migram, caçam e se reproduzem de acordo com esses ritmos naturais. De uma emboscada a uma reviravolta mortal, de banhos de sol a patrulhas, cada movimento é preciso. De volta ao novo mundo, outro predador de emboscada domina os céus, na profunda quietude da noite. Quando o vento mal sopra, uma sombra desliza entre as árvores, fácil, silencioso, invisível, de olhos bem abertos, âmbar, sem pestanejar. Examine o mundo que escurece com precisão cirúrgica. A coruja orelhuda, bulbo virginianus, é uma predadora noturna. Sua plumagem, manchada de cinza, marrom e creme, se mistura perfeitamente com a casca das árvores e as sombras, uma camuflagem viva, aperfeiçoada ao longo de milênios. As penas possuem franjas macias que abafam até o mais leve sussurro do ar. Aqui, na quietude do crepúsculo, o sigilo é essencial. Seu disco facial é um satélite perfeito, captando até o sussurro mais fraco, o menor movimento. Suas orelhas assimétricas triangulam o som com precisão cirúrgica. Abaixo, um rato do campo corre pela serapilheira. Pequenas garras arranham a terra. Os músculos se tensionam, o olhar se fixa. A coruja balança levemente, atenta à menor mudança de cheiro ou som. Suas garras, adagas de aço curvadas, agarram o galho, prontas para saltar.
De repente, a coruja se lança. Suas asas se abrem, deslizando como fumaça. Nenhuma pena se mexe. Nenhum som denuncia seus movimentos. O rato do campo congela, alheio ao predador que o persegue. Com a graça de uma folha caindo, a coruja mergulha, garras estendidas. O impacto é instantâneo. A presa é capturada, esmagada e sua vida se extingue num instante. A coruja dobra as asas e voa de volta para o alto das árvores. Seu bico recurvado rasga ou engole. Ao longo da noite, esse ritual se repete. Coelhos, ratos, gambás e até esquilos, a coruja aproveita todas as oportunidades. Às vezes, ela captura pequenos pássaros em pleno voo enquanto pousam em galhos sombreados. Cada captura é precisa. O predador se aproxima pelo lado de onde vem o vento. Ele desliza por corredores silenciosos. Atacar no momento perfeito. Durante o voo planado, a energia é conservada. A greve está surtindo efeito. A coruja passa grande parte da noite empoleirada em seu poleiro. De pontos de vista elevados, ela vigia um território que abrange vários quilômetros quadrados. As patrulhas territoriais são tão vitais quanto a caça. Cada piado ecoa na escuridão um aviso grave e retumbante para seus rivais. As respostas costumam ser imediatas. Outras alçam voo silenciosamente, afastando-se dos limites definidos pelo cheiro, som e sombra. O território garante-lhes acesso a presas, locais de nidificação e parceiros. Seus percursos noturnos, repetidos ao longo das estações, são mapas gravados em seus instintos que guiam a coruja de árvore em árvore. O aninhamento representa uma dimensão diferente da estratégia. No coração silencioso da floresta, onde o luar filtra-se pelos galhos em finos reflexos prateados, a coruja orelhuda escolhe um lugar para o seu futuro. Ela não constrói a sua própria casa, em vez disso, reivindica o que outros deixaram para trás. Ninhos de falcão antigos, plataformas de corvos abandonadas, até mesmo as fendas íngremes esculpidas nas paredes do penhasco. O ninho é escolhido pela sua altura, pelo seu esconderijo e pela sua dominância na escuridão circundante. Uma vez escolhido, o local transforma-se com a presença da fêmea. Ela torna-se maior, mais pesada e mais imponente. A sua silhueta preenche o ninho enquanto ela se acomoda sobre os ovos. Suas penas se eriçam para proteger do frio. O macho desaparece na noite, um caçador silencioso movido pelo dever. Sua tarefa é implacável. Noite após noite, ele retorna com sua presa, parando apenas o suficiente para entregá-la antes de se fundir novamente na escuridão. Sua defesa é feroz. Poucas criaturas ousam desafiar a afirmação de uma coruja. No entanto, a floresta está cheia de bocas famintas e oportunistas errantes. Um guaxinim subindo em um tronco de árvore, uma raposa rondando a base do penhasco, até mesmo um humano curioso que se aproxima demais, todos recebem a mesma reação. O ar explode em um bater de asas. Uma sombra desce do alto com uma precisão aterradora. Garras afiadas como adagas cortam o ar com um aviso inconfundível. Um sibilo agudo e primitivo ecoa, transmitindo uma mensagem clara: fiquem longe. O ninho pode ser emprestado, mas seus defensores são inabaláveis. Até o macho se junta ao ataque, mergulhando e espantando os intrusos. Nenhum predador encara um filhote de coruja orelhuda levianamente. A maioria nem sequer tenta duas vezes. Dentro dessa fortaleza de agressão e sombras, os filhotes começam suas vidas estranhas e frágeis. Nascem sem penas, pálidos e piscando suas vozes fracas na imensidão da floresta. A mãe os protege sob suas asas. O calor do ninho é a única barreira entre eles e o frio. Conforme os dias se transformam em semanas, penas macias brotam, seus olhos se tornam mais aguçados, seu mundo permanece limitado ao ninho e às silhuetas sempre mutáveis de seus pais, que retornam com comida. Ratos pendurados nos picos, coelhos agarrados com as garras, às vezes até mesmo a silhueta em preto e branco de um gambá. A noite torna-se sua mestra. A floresta é um labirinto de sombras e ecos, e os pais aproveitam-se disso ao máximo. Pios suaves guiam os filhotes enquanto começam a subir nos galhos perto do ninho, instáveis e inseguros. Mais tarde, alguns toques suaves fazem com que eles voem de um poleiro para outro.
Suas asas tremem enquanto aprendem o delicado equilíbrio entre voar e cair. O instinto se aguça, os músculos se fortalecem. Seu primeiro voo verdadeiro é desajeitado, breve, mas transformador. Logo seguem os adultos pelas árvores, aprendendo a interpretar o farfalhar das folhas. A presa se movia rapidamente sob a vegetação rasteira, o significado de cada som carregado pelo vento, e então, numa certa noite, as aulas terminam. Os filhotes de coruja alçam voo dos galhos e não retornam. As mudanças sazonais influenciam o comportamento de caça. No verão, predominam os roedores, ratos, arganazes e camundongos, que são abundantes sob a vegetação durante os meses mais quentes. No inverno, os coelhos tornam-se mais importantes, pois seu tamanho maior lhes fornece as calorias necessárias para sobreviver às noites rigorosas. A alimentação oportunista também ocorre. Rãs, cobras e até mesmo insetos ocasionais complementam sua dieta quando suas presas principais são escassas. A predação não é isenta de riscos. Embora poucos se atrevam a desafiar a coruja orelhuda, outras aves de rapina maiores podem atacá-la, e os filhotes são vulneráveis a guaxinins ou cobras. Tempestades noturnas dificultam a caça. O vento açoita as asas. A chuva abafa até os sons mais fracos. Até mesmo um caçador experiente pode falhar e voltar de mãos vazias. Contudo, a cada noite sua persistência dá frutos. As corujas retornam ano após ano aos territórios que estabeleceram quando jovens. Sua ligação com o local, a disponibilidade de presas e seus parceiros é duradoura. O namoro envolve demonstrações, piadas, asas estendidas, manobras aéreas ritualizadas. Isso culmina no acasalamento e na postura dos ovos no final do inverno ou início da primavera. A incubação dura aproximadamente um mês. Os filhotes deixam o ninho entre 2 e 3 meses de idade, dominando o voo e a caça no final do verão. O conhecimento geracional é transmitido instintivamente. A observação revela comportamentos sociais sutis. Os casais geralmente mantêm territórios de caça compartilhados. A caça sincronizada pode ocorrer especialmente durante períodos de alta disponibilidade de presas. A comunicação vocal é complexa. Vocalizações de baixa frequência se propagam pelos vales, transmitindo informações sobre status, localização e intenção. Os deslizamentos silenciosos pelas clareiras abertas são interrompidos apenas por gritos quando necessário. As adaptações vão além da caça. A estrutura das asas permite que voe silenciosamente por entre árvores densas. Seus olhos, otimizados para a visão noturna, detectam até os movimentos mais sutis. A plumagem densa contribui para a termorregulação. Durante períodos de frio intenso, as penas se eriçam para reter o ar e conservar o calor. As reservas de gordura fornecem energia durante períodos de escassez. Cada característica anatômica, cada nuance de comportamento evoluiu para sobreviver no exigente ambiente noturno. Na escuridão da floresta, a coruja influencia as populações de suas presas, moldando indiretamente a vegetação ao controlar os roedores. As pelotas de coruja, restos regurgitados de ossos e pelos, fornecem nutrientes para os micróbios do solo. Os insetos que se alimentam das pelotas da coruja completam um pequeno, mas crucial ciclo de interação ecológica. Ao amanhecer, a coruja refugia-se na densa copa de uma árvore ou em uma cavidade, com as asas dobradas e os olhos semicerrados. A floresta fica silenciosa, roedores emergem de suas tocas. A luz do sol cintila nas folhas. O caçador noturno torna-se um observador, preparando-se para a escuridão que se aproxima. Agora precisamos retornar à Austrália, sob as águas salpicadas de sol da Grande Barreira de Corais, onde torres de coral se erguem como antigas cidadelas. As correntes sussurram através de labirintos de pedra viva. Um assassino silencioso espreita. Em meio aos destroços de coral quebrados, prateleiras de calcário dispersas, acúmulos de areia movediça perto das encostas externas do recife da Ilha Lizard. Uma forma áspera e verrugosa permanece imóvel, indistinguível dos escombros. O peixe-pedra, Sinanceia verrucosa, é a mina terrestre invisível do recife. Sua superfície manchada com tons de marrom lamacento, laranja ferrugem e creme pálido torna-a quase indistinguível de detritos de coral. Para um olhar destreinado, não passa de uma rocha irregular. No entanto, cada fibra do seu ser está preparada para um acesso de violência.
Por horas permanece imóvel, com os membros estendidos e os olhos mal visíveis no topo da cabeça achatada. Pequenas cristas em sua pele imitam formações de coral. Sua linha lateral detecta cada movimento na água, cada sombra de um peixe que passa. É um canal delicado que detecta vibrações e mudanças de pressão. Pequenos peixes de recife e crustáceos se aproximam, alheios ao perigo que espreita sob a superfície. De repente atacam. A boca do peixe-pedra se abre num piscar de olhos, criando um vórtice de sucção que atrai sua presa. Camarões, pequenos bodiões ou juvenis de peixe-papagaio são engolidos inteiros. O ataque é brutal e preciso, não deixando qualquer possibilidade de fuga. Os espinhos dorsais venenosos do peixe, dobrados contra suas costas, permanecem dormentes até que uma ameaça se aproxime. O contato acidental desencadeia uma injeção aguda que libera neurotoxinas capazes de paralisar predadores maiores ou um mergulhador desavisado. Os espinhos se arqueiam como adagas em miniatura, prontos para atacar, letais. Entre os ataques, o peixe-pedra permanece imóvel, conservando energia. Seu metabolismo é lento, produto da eficiência evolutiva. O Recife é rico, mas todo mês de julho é crucial, quando a sobrevivência depende de emboscadas e furtividade. As correntes trazem plâncton e minúsculas larvas ao seu alcance. As marés transportam pequenos peixes através de seus territórios de caça, e cada mudança no movimento da água oferece a eles uma oportunidade de se alimentar. O peixe-pedra não é um caçador social. Não há dança de acasalamento sob as ondas, nem vocalização territorial. A vida é tranquila e oculta. A atividade alimentar segue os padrões das marés, aumentando com a maré alta, que traz a microfauna do Recife. A luz da lua desencadeia os eventos reprodutivos. Os pequenos óvulos e espermatozoides transparentes são transportados pela corrente e se juntam a milhares de outros para perpetuar a espécie. A desova é tão simples quanto soltar e dispersar os ovos. Os juvenis do peixe-pedra são um pouco mais móveis, deslocando-se entre fendas de coral, afloramentos rochosos e canais arenosos. Sua camuflagem é menos perfeita e seus espinhos menores, mas o princípio é o mesmo: esconder-se, esperar, atacar. Cada dia traz novos desafios. Pequenos peixes predadores, como bodiões ou garoupas, podem tentar sondar em busca de pontos fracos. Um golpe mal calculado pode ser fatal. Somente a furtividade e a cautela garantem a sobrevivência até a idade adulta, quando a potência do veneno e a camuflagem perfeita reduzem as ameaças a praticamente zero. Os adultos se estabelecem em áreas de caça preferidas, áreas com entulhos, depressões sob saliências rochosas e áreas onde as correntes canalizam suas presas. Eles podem ficar aqui por semanas, meses ou até anos. O movimento é mínimo, limitando-se em grande parte a pequenos deslocamentos após a deposição de areia ou o crescimento do recife. Alguns indivíduos foram registrados vivendo por mais de 2 décadas. Seu metabolismo lento e habitat protetor garantem sua longevidade em um ecossistema perigoso. A predação do peixe-pedra é rara, embora não impossível. Alguns tubarões, raias e grandes peixes-gatilho aprenderam a se virar ou a perfurar cuidadosamente os espinhos, evitando-os. As serpentes marinhas contornam o veneno, aproveitando-se dos momentos em que os peixes-pedra calculam mal a sua exposição. Esses encontros são dramáticos em sua sutileza. Uma sombra se aproxima. O peixe-pedra permanece imóvel. Eles prosperam em ecossistemas recifais ricos em nutrientes e com alta competição espacial. Cada ataque fornece um aumento repentino de calorias, mas entre as refeições permanecem imóveis. Seus corpos, perfeitamente adaptados para se camuflarem entre os corais e os detritos, formam uma fortaleza indetectável. Embora o recife vibre com os movimentos, o peixe-pedra é quase imperceptível. Ao longo do ano, os ciclos do peixe-pedra se entrelaçam com o ritmo do recife. Correntes sazonais trazem pulsos de alimento, mudanças de temperatura desencadeiam ajustes comportamentais sutis e a luz da lua estimula a dispersão reprodutiva. Os ovos percorrem grandes distâncias, transportados por rotas invisíveis através dos sistemas de recifes. As larvas crescem, se fixam e iniciam o longo aprendizado de imobilidade, camuflagem e ação explosiva.
O ritmo da vida continua: atacar, digerir e esperar. Observadores humanos às vezes se deparam com o peixe-pedra, entrando inadvertidamente em sua camuflagem. A experiência só pode ser descrita como insuportável. Na luz mutável da aurora, os peixes-pedra desaparecem de vista sob as ondulações iluminadas pelo sol. Cardumes de peixes acima. As correntes agitam o plâncton. O recife desperta. Mas por baixo da superfície, a mina terrestre permanece silenciosa, paciente e imortal. O próximo predador de emboscada está localizado do outro lado do mundo. Mais uma vez, precisamos viajar para o novo mundo. Sob a superfície espelhada dos vastos cursos d'água da Amazônia, uma sombra se move. Escamas verde escuras ondulam sob folhas flutuantes e raízes emaranhadas. A anaconda, Eunectes murinus, move-se quase invisivelmente. Seu corpo robusto e musculoso desliza pela água com silenciosa determinação. Apenas suas narinas e olhos ligeiramente erguidos denunciam sua presença, vasculhando as margens em busca de movimento, da menor perturbação entre os juncos. Permanece submerso, sem ser perturbado durante horas. Seu corpo permanece encolhido sob a água e a vegetação. A água morna carrega aromas e vibrações. Capivaras pastam por perto. Uma garça caminha cautelosamente à procura de peixes. A anaconda sente cada ondulação, um leve movimento de suas narinas, um leve movimento de sua língua, e ela sabe qual presa está ao seu alcance. Então, um movimento repentino. As espirais musculares se desenrolam com uma velocidade aterradora. A cauda de uma capivara se contrai, um pássaro bate as asas, mas é tarde demais. A anaconda ataca, abrindo bem as mandíbulas, agarrando a carne com dentes curvados para trás. As espirais se enrolam ao redor do corpo como faixas vivas de aço. A luta não dura muito tempo. Os membros se debatem, as garras arranham, mas a constrição se intensifica. Os pulmões colapsam, a circulação diminui. A vítima afunda, seus movimentos ofegantes se dissipando em absoluto silêncio. Quando a resistência cessa, a anaconda inicia o lento processo de engoli-la por inteiro. Inclinação da cabeça, mandíbula estendida sobre a presa, dentes deslizando sobre pelos ou penas. Entre as refeições, a anaconda flutua, com os olhos mal acima da água e a língua para fora, saboreando os sinais químicos do ambiente. Ela deriva com as correntes, muitas vezes buscando refúgio entre troncos submersos ou aglomerados de vegetação aquática. A presa é abundante, mas o esforço é mínimo. Ocasionalmente capturam peixes, tartarugas ou aves desavisados, que engolem inteiros. Os espécimes jovens habitam afluentes rasos e florestas alagadas densas. Seu pequeno tamanho permite que se movam por labirintos de raízes e juncos. As anacondas jovens se alimentam de peixes, rãs e pequenos pássaros. Sobreviver é difícil. A predação por cobras maiores, jacarés e aves de rapina é uma ameaça constante. Os adultos dominam os cursos d'água. Com poucos predadores naturais, seu tamanho e força os tornam predadores de topo. Ocasionalmente, onças pintadas ou jacarés tentam atacá-los, mas o grande porte e a agilidade aquática da sucuri geralmente impedem o confronto. A vida dele é lenta: caçar, digerir, descansar, deriva. Podem passar-se dias ou mesmo semanas entre as refeições. Os ciclos sazonais regem os movimentos em larga escala. Durante a estação chuvosa, os rios sobem, as florestas inundam e a anaconda se dispersa pelos habitats recém-submersos. A vegetação densa oferece-lhe abrigo para caçar e nidificar. Durante a estação seca, os animais refugiam-se em leitos de rios permanentes e lagos sinuosos. Isso concentra populações e presas. Essas flutuações determinam as oportunidades de alimentação, o território e as estratégias de sobrevivência. A reprodução é um espetáculo de violência e magnitude excepcionais. Quando as fêmeas entram no cio, os machos detectam sinais químicos na água e na vegetação. Vários machos podem convergir, entrelaçando-se em espirais ao redor da fêmea. É uma luta lenta e intensa pelo acasalamento. O vencedor consegue copular enquanto os outros permanecem entrelaçados, seus corpos musculosos unidos. Esse grupo de acasalamento, conhecido como bola de ninhada, pode durar dias. A fertilização é interna.
A gestação dura vários meses, coincidindo com a estação seca. Diferentemente de muitos répteis, as sucuris dão à luz filhotes vivos. Dezenas de filhotes completamente formados emergem, contorcendo-se em um emaranhado de corpos escorregadios, imediatamente capazes de caçar pequenos peixes e rãs. Eles se dispersam entre os juncos e raízes submersas, cada um predador em miniatura aprendendo o ritmo do pântano. A taxa de mortalidade é alta. Predação, fome e perigos ambientais ceifam muitas vidas, mas apenas uma pequena fração sobrevive. A técnica de caça da anaconda é uma maravilha da biomecânica. Os músculos ao longo do seu corpo contraem-se, exercendo uma pressão que imobiliza e sufoca a sua presa. Os ligamentos da mandíbula permitem que a boca se abra completamente. Isso significa que a cobra pode engolir presas muito maiores que sua cabeça. O ambiente aquático facilita a emboscada. A água abafa o som, mascara as vibrações e esconde o tamanho da cobra. Ondulações entre os juncos ou sombras ocasionais muitas vezes passam despercebidas até que seja tarde demais. Os atos predatórios são terrivelmente eficientes. Uma ave pernalta pode explorar um canal raso. Uma anaconda ataca com velocidade explosiva, suas mandíbulas se fechando em torno da perna ou do pescoço, enrolando a ave e arrastando-a para baixo da vegetação flutuante. Em águas turvas, a cabeça de um jacaré emerge da superfície. A anaconda move-se silenciosamente, ajustando sua posição e atacando com pressão calculada. Frequentemente, ela recua até que o predador esteja distraído ou momentaneamente vulnerável, momento em que aproveita a oportunidade. A anaconda desempenha um papel sutil na ecologia dos pântanos. Ao controlar as populações de capivaras, jacarés e aves fracas ou idosas, ela mantém o equilíbrio populacional. Alguns exemplares chegam a atingir mais de 7 metros de comprimento. Elas pesam várias centenas de quilos. Cada ataque é perfeitamente cronometrado. O pântano está repleto de estímulos sensoriais. O cheiro de peixe, as vibrações dos mamíferos, o sussurro sutil dos pássaros. Tudo guia a anaconda, uma predadora de topo paciente em um labirinto alagado. Ao entardecer, a sombra da anaconda verde desliza sob a luz refletida. A água cintila sobre as escamas salpicadas. Pequenos peixes se dispersam em seu rastro. Capivaras param na margem do rio, pressentindo o perigo. Os olhos da cobra piscam, suas narinas se dilatam levemente e o pântano prende a respiração. Horas podem se passar sem que ela se mova, mas a possibilidade de violência está sempre presente. Entretanto, a floresta siberiana permanece coberta de neve. Esta é uma catedral congelada de pinheiros e bétulas. O vento sussurra entre os galhos esqueléticos. O frio abafa os passos. O mundo parece estar em silêncio. No entanto, sob o cobertor branco, a vida pulsa, escondido, deliberar. Uma sombra se move pacientemente. Listras ondulantes percorrem os flancos musculosos. O tigre siberiano, Panthera tigris altaica, desliza pela floresta nevada. Suas enormes patas distribuem seu peso sobre a geada e a neve em pó, deixando pegadas que desaparecem quase tão rápido quanto se formam. Olhos âmbar e luminosos, orelhas que se movem. A floresta, diz. O tigre desliza pela densa vegetação rasteira, seus bigodes roçando os galhos. Veados, alces e javalis, alheios à sua presença, pastam nas clareiras. As listras do tigre quebram sua silhueta, permitindo que ele se camufle nas sombras dos troncos das árvores e dos troncos caídos. Ele congela. Os músculos se contraem sob a pelagem dourada, tensos como molas de aço. A cauda se move imperceptivelmente, equilibrando passos silenciosos. De repente, um movimento fugaz. Um filhote de alce avermelhado emerge da vegetação rasteira. O tigre se move ligeiramente, as patas escorregando na neve, as orelhas atentas ao menor ruído. Ele avança centímetro por centímetro. Cada rajada de vento confirma sua direção. Ele para, agacha-se e mal se mexe. E então, num instante, explode. Os músculos se tensionam, as garras se estendem, os dentes apontam para a garganta. A neve espirra em nuvens, os membros se debatem violentamente e a emboscada está completa. Um grito de pânico, depois o silêncio, quebrado apenas pela suave brisa de inverno. A dieta é metódica.
O tigre arrasta sua presa para o meio da densa vegetação rasteira, longe dos carniceiros. Seus dentes dilaceram, suas mandíbulas esmagam, seus poderosos músculos do pescoço cortam tendões e ossos. Durante horas ele se alimenta, parando ocasionalmente para observar a floresta. Seus sentidos nunca descansam. Cada estalo de um galho, cada rajada repentina, cada vestígio de carniça, tudo isso é impressionante. Durante o dia pode se recolher a uma toca escondida para descansar. As noites são para se movimentar, explorar e patrulhar. Os filhotes aprendem sobre a floresta brincando e imitando. Eles rolam em montes de neve, espreitam nas sombras e perseguem uns aos outros, aprendendo os ritmos da emboscada e da paciência. Sua mãe observa. Esses 2 anos de treinamento forjam caçadores capazes de cobrir centenas de quilômetros quadrados quando operam de forma independente. As habilidades são elementares: furtividade, timing, poder explosivo e perfeita coordenação entre corpo e sentidos. O comportamento territorial define padrões mais amplos. Um tigre macho marca árvores com urina e arranhões, patrulhando territórios que podem se estender por dezenas de quilômetros. O tamanho do seu território varia dependendo da densidade de presas. No inverno, quando os cervos se concentram perto das margens congeladas dos rios, os territórios diminuem. Então, os encontros com os rivais se tornam tensos, exibições de grunhido. Os movimentos da cauda espantam os intrusos. Solitário, exceto durante o acasalamento, o tigre siberiano confia no silêncio e na furtividade para manter o domínio sobre seu território. Os ritmos sazonais ditam seus movimentos. O inverno rigoroso exige conservação de energia. Os montes de neve dificultam a caça. No entanto, existem barragens no local. Javali fuçando sob as folhas congeladas. Alce coçando líquen ressecado. A primavera descongela os riachos, dispersando os herbívoros pelo território. Os padrões de caça se adaptam de acordo. O verão traz vegetação densa e dias longos. O tigre aproveita as sombras do meio-dia para perseguir sua presa, brincando com a luz filtrada e os padrões do vento. Um javali que fuça muito perto do chão ativa a memória muscular. O tigre espera. Ele observa, calculando ângulos, trajetória e possíveis rotas de fuga. Quando ataca, o chão treme sob suas patas enormes. Seus dentes encontram carne vulnerável. Os membros se dobram sob suas mandíbulas constritoras. A luta é breve. Os catadores o seguem em silêncio. Raposas, corvos, lobos oportunistas. Cada um à espera dos restos que caem da presa do tigre. Ao eliminar os fracos, os doentes e os idosos, esses tigres mantêm a saúde das populações de suas presas. Ao espalhar as carcaças pela floresta, eles fornecem alimento para animais necrófagos e nutrientes para o solo e a vegetação. O inverno paira sobre a floresta como um cobertor pesado e impenetrável. Machos e fêmeas só se encontram quando a estação o exige. Não há ostentação nem desafios estridentes. O namoro se desenrola em pequenos gestos íntimos, bufos suaves que flutuam no ar frio, tênues marcas de cheiro em troncos de árvores, delicados toques de cabeça trocados sob a sombra de pinheiros antigos. Por um instante, esses gigantes solitários se toleram. A cópula é rápida. Ao final da reunião, eles se separam. Com o degelo e o subsequente congelamento da neve, o corpo da fêmea se transforma. Após um período de gestação de cerca de 104 dias, a cria busca um lugar seguro sob as enormes raízes de um cedro caído. A toca precisa ser protegida do vento, do frio da noite no norte e dos animais necrófagos que vagam por essas florestas. Aqui, num refúgio de paz sob a neve, a vida começa. Os filhotes chegam cegos, minúsculos, incapazes de ficar em pé, com a pelagem mal suficiente para mantê-los aquecidos. Ela se aconchega ao redor deles. Cada som vindo de fora, cada farfalhar da floresta, a deixa em alerta, mas ela permanece imóvel, amamentando e se limpando. Em algumas semanas, seus olhos se abrem para a luz fraca e filtrada do covil. O mundo que os aguarda é hostil, mas aqui eles aprendem os delicados começos da vida. Brincadeiras bruscas, saltos desajeitados, os primeiros instintos se aguçando. Contudo, a floresta não demonstra misericórdia. A mortalidade juvenil é alta. Os lobos rondam em matilhas coordenadas. Outros tigres patrulham territórios sobrepostos, prontos para eliminar a concorrência.
A fome e as doenças perseguem os filhotes com a mesma implacabilidade dos predadores. Para cada filhote que sobrevive, vários desaparecem no silêncio da taiga. Apenas os mais rápidos, os cautelosos, os sortudos sobrevivem. Primeiro aprendem a vigilância, depois a furtividade. Aos 2 anos de idade, os sobreviventes tornam-se caçadores independentes. Eles se movem entre campos de neve e atravessam rios congelados com passos firmes e fluidos. As rotinas diárias se fundem aos ciclos sazonais, patrulhas ao amanhecer, descansos ao meio-dia, caçadas ao entardecer e movimentos sob a luz da lua formam um ritmo pontuado por explosões de violência. Esses padrões persistem ao longo de décadas. Os tigres siberianos podem viver entre 15 e 20 anos na natureza. Ao entardecer, quando o sol se põe atrás dos picos nevados, as sombras se alongam. O tigre para no topo de uma crista, com as narinas dilatadas e as orelhas atentas a qualquer sinal. Ele pressente sua presa. A caçada recomeça. Entretanto, sob a camada de folhas salpicadas de sol de uma floresta australiana, o chão da floresta está silencioso. As sombras dos galhos que balançam brincam no chão. Nessa quietude, uma cabeça triangular desaparece sob vestígios marrons e dourados. As escamas brilham levemente nos reflexos da luz solar. É um mosaico sutil de ocre e cinzas. Esta é a víbora da morte, Acanthopsis antárcticus, um predador que aperfeiçoou a arte da camuflagem ao longo de milhões de anos. Seu corpo permanece enroscado sob as folhas, imóvel, invisível a qualquer olhar. Apenas a ponta de sua cauda se move. É a imitação irresistível de uma minhoca se contorcendo. Um pequeno e tentador movimento em um mundo estático. As horas passam em silêncio. A floresta vibra com uma atividade imperceptível. Besouros correm entre os galhos. Lagartos se aquecem ao sol sobre as rochas aquecidas. Cada vibração da terra é registrada pelas fossetas sensíveis ao calor e pelos nervos finamente ajustados da cobra. A víbora da morte aguarda. Sua cabeça triangular, larga e achatada, é perfeitamente camuflada, escondendo seus olhos e mandíbulas. É uma armadilha viva, enrolada em torno de molas invisíveis de músculos e tendões. Então o movimento acontece. Um lagarto ataca perto da ponta da cauda, que se torce e gira. A víbora da morte reage. Num piscar de olhos, as mandíbulas atacam. Os dentes perfuram a carne, o veneno flui, rápido e letal. A presa se contorce, luta e cai. A serpente se desenrola, engolindo com um ritmo lento e deliberado, seu corpo deslizando sobre escamas e terra. Nada perturba sua concentração. A víbora da morte não caça ativamente. O movimento a expõe a predadores e desperdiça energia. Em vez disso, ela depende de furtividade, paciência e precisão no momento certo. Lagartos, pequenos mamíferos, pássaros ou qualquer criatura pequena o suficiente para ser subjugada são presas em potencial. Seu impacto é explosivo. Entre esses acessos de violência, a víbora permanece imóvel, respirando minimamente e conservando energia. A temperatura também influencia seu comportamento. Durante as horas mais frias, a cobra permanece enterrada, enrolada sob folhas caídas e cascas de árvores. À medida que o sol aquece o solo da floresta, os músculos ficam mais sensíveis. A víbora possui um senso de ritmo impecável. Ela se move quando sua presa está vulnerável, ataca quando a distância e a trajetória estão perfeitamente alinhadas e, em seguida, recua para a imobilidade. A floresta aquece sob o peso do verão e a luz do sol filtra-se pelas copas das árvores num dourado mutável. O calor agita a serapilheira, despertando um mundo oculto sob as árvores. É aqui, neste leito macio de decomposição e sombras, que os machos começam a se mover. Feromônios flutuam no ar, tênues, delicados, mas inconfundíveis. Em algum lugar à frente, uma fêmea receptiva aguarda. O cortejo entre essas serpentes é uma dança íntima. Quando o homem a encontra, ele se aproxima com cautela. Seus corpos se roçam, a princípio suavemente, timidamente, avaliando-se mutuamente. Depois começam a se enrolar, entrelaçando-se lentamente em uma espiral silenciosa. A cauda dele se alinha com a dela, seus músculos se movendo com precisão deliberada. Sem luta, sem confronto agressivo. Por horas, permanecem assim. Então, tão suavemente quanto começou, o encontro termina.
O homem escapa. O que resta da fêmea é o futuro do solo da floresta. As semanas passam. Está chovendo. Em câmaras escondidas sob troncos, raízes e pedras, a vida ganha forma. Quando chega a hora certa, a fêmea encontra uma cavidade sob um toco em decomposição, protegida de predadores e das intempéries. Ali ela dá à luz não ovos, mas filhotes vivos. 20 serpentes minúsculas emergem, cada uma perfeita em miniatura. Suas escamas brilham, suas línguas se movem no ar. Eles não recebem mais cuidados parentais do que a proteção que a mãe lhes proporcionou durante a gestação. Ela parte silenciosamente, tendo cumprido seu propósito. Os filhotes são deixados sozinhos poucos minutos após o nascimento. No entanto, eles estão longe de serem indefesos. Os juvenis deslizam pela serapilheira, camuflando-se com suas manchas. Enterram-se sob finas camadas de detritos, deixando apenas a ponta da cauda exposta. Essa cauda se contrai, se agita, dança. Seus movimentos imitam as contorções de uma minhoca ou de um inseto. Os passarinhos pousam nos galhos mais altos, curiosos. Os pequenos lagartos se aproximam furtivamente, com os olhos fixos no movimento tentador. E então, num instante, a minúscula cobra ataca. Cada dia os molda. Cada ataque bem-sucedido fortalece o ritmo de seu estilo de caça. Horas de imobilidade lhes ensinam paciência. Os sustos nos ensinam a ter um bom olho para o momento oportuno. No entanto, a predação é apenas metade do desafio. As víboras da morte precisam evitar se tornarem presas. Aves de rapina, lagartos monitores e outras serpentes patrulham a floresta, alertas a qualquer movimento. Seus olhos captam o brilho das escamas ou a menor mudança nas folhas. Aqui, a camuflagem da víbora é sua única opção de sobrevivência. Ele permanece imóvel, para se integrar ao ambiente. Só então ele conseguirá aguentar até a próxima refeição. Quando a comida chegar, tudo precisa ser calculado. Um passo em falso, uma medida equivocada, e a oportunidade se perde. As víboras da morte mudam seus locais de emboscada conforme as estações do ano, dependendo da densidade de presas, da exposição solar e da disponibilidade de abrigo. Cada serpente, independente e solitária, observa meticulosamente o ambiente ao seu redor. Seu veneno serve tanto para ataque quanto para defesa. O coquetel de neurotoxinas age com uma velocidade assustadora. Imobilize a presa antes que a luta coloque a víbora em perigo. Além disso, afasta predadores. Uma única mordida pode ser fatal, ensinando os cautelosos habitantes da floresta a manterem distância desse caçador furtivo. Ao amanhecer e ao entardecer, a floresta ganha vida com um grande potencial. Pequenos mamíferos procuram alimento. Pássaros voam de um lado para o outro. As víboras caveira permanecem completamente imóveis, movendo apenas a cauda, com os olhos escondidos e as mandíbulas prontas para atacar. Ao reduzir as populações de suas presas, eles garantem populações mais saudáveis e mantêm o equilíbrio na intrincada teia da vida. Com o nascer do sol, o calor aquece a serapilheira e o dia avança. O lagarto caveira pode se mover ligeiramente, se enrolar mais firmemente ou sacudir a cauda. Seu corpo permanece imóvel. Em pântanos, florestas, desertos e câmaras subterrâneas escondidas, os predadores mais mortais do mundo são frequentemente aqueles que nunca vemos. Predadores de emboscada prosperam neste reino silencioso de sombras e quietude, moldando ecossistemas com sutileza. Eles esperam, eles escutam, eles só atacam quando o momento é perfeito. Do jacaré que flutua sob a superfície espelhada de um pântano, a louva-a-Deus que balança como uma folha ao vento, para a aranha na alçapão selado sob sua tampa de barro, cada uma revela uma estratégia aperfeiçoada ao longo de milhões de anos. Suas vidas se baseiam na delicada matemática da energia e da oportunidade. Cada emboscada é um cálculo. Cada ataque é uma aposta que pode determinar sua sobrevivência por mais um dia. Alguns conservam energia para meses de seca ou frio, outros recorrem à camuflagem. Cada predador em seu próprio ambiente e sob seu próprio céu demonstra que a evolução favorece não apenas a velocidade ou a força, mas também a oportunidade. Essas criaturas mantêm o equilíbrio, regulando populações que, de outra forma, sairiam do controle. Eles moldam os ritmos de seus habitats. Eles garantem que a energia flua de uma vida para outra da maneira mais eficiente.
Agora sabemos o que se esconde por trás dessa calma. Olhos, bobinas, maxilas, garras, presas. O predador está à espreita.